Salve, salve, rapaziada. Gus do Galo na área trazendo mais um corte pra vocês. Se liga aí. Tava aqui dando uma olhada na net e tô vendo aqui no canal Futebol de Primeira, já deixando os créditos aí ao meu camarada. E a Ana Thaís Matos, ela voltou a falar sobre a repercussão do Cuca, mano. E eu quero reagir com vocês a esse vídeo. Bora lá. Já falou tudo sobre esse caso, né? Todo mundo já falou tudo sobre esse caso, assim. Não adianta voltar mais, assim, nossa, tem um impacto social. Os clubes não estão preocupados com esse impacto social mais. Nunca estiveram. Eu acho que o que pega pro trabalho do Cuca agora, nesse momento, é que ele abandonou todos os últimos trabalhos dele. Ele abandonou um clube que foi rebaixado esse ano e ele tem culpa nisso. Já que o debate da questão de gênero tá limitado, os clubes ignoram e é isso aí, dane-se. Então vamos debater o campo e bola. Pera aí. O time não foi rebaixado por causa do Cuca. O Atlético Paranaense teve 5 treinadores, Ana Thaís. Olha as coisas direito, cara. Você quer... Ela só picota uma parte. É difícil, pô. Perde a credibilidade, assim. Já começa mal. Eu quero que me convençam que ele merece essa moral toda que ele tem recebido como treinador nos últimos anos. E aí, para Minas Gerais, porque a gente vai conversar com a Laura Rezende, repórter setorista que acompanha o dia a dia do Atlético Mineiro, para falar das últimas movimentações no Atlético Mineiro e, claro, da notícia que está repercutindo nos últimos dias da contratação do Cuca de volta ao Galo, agora para 2025. Laura, bem-vinda aqui ao Tanária mais uma vez, amiga. Boa noite para você. Amarrado aí, irmão. O que temos aí já de novidade do Galo e como repercutiu esse anúncio aí ontem, oficializado depois de alguns dias já da apuração de vocês, que estava muito próximo de ser efetivada essa contratação, né? Boa noite. Ei, Camila, boa noite para você, Ana, Grafa, todo mundo que está acompanhando está na área. Ontem o clube oficializou o retorno do Cuca, o que para muita gente já era esperado. Para a gente tinha trago no sábado, né, essa encaminhamento, uma negociação muito perto de ser acertado, o retorno do técnico ao clube. E ontem o Atlético oficializou esse retorno do Cuca ao clube. O Atlético ficou quase um mês sem treinador, um mês aí de muitas apurações, porque o Atlético, de fato, não tinha o Cuca como plano A para esse retorno ao clube. O Luiz Castro foi o treinador que o Atlético queria, tinha planejado, chegou a negociar, esteve perto de um acerto e acabou que não avançou na reta final das negociações. E a apuração que a gente tem é que na última semana o Cuca era aquele contato de emergência, sabe, Camila? Assim, não deu certo, vamos procurar o Cuca, que a gente sabe que vai ter um contato ali de emergência, que vai aceitar essa proposta por mais 2 temporadas. Esse é o tempo de contrato do treinador com o Atlético. Chega para sua 4ª passagem no clube, né? Campeão da Libertadores em 2013, campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. Retorna em 22 para terminar a temporada ali depois de 6 meses de trabalho do Turco Mohamed, que não foi satisfatório para a direção do clube. Ele é demitido e aí o Cuca chega para finalizar o ano e deixar o Atlético na pré-Libertadores. E aí o Cuca chega para essa quarta passagem no Atlético com 2 anos de contrato. Resta saber se ele vai cumprir o contrato, porque não é muito do perfil do treinador. Esse é um ponto importante nessa contratação, a questão dos últimos trabalhos, a gente vai falar sobre isso. Tem deixado na mão, né? Não tem terminado os seus trabalhos nos clubes, ou não tem renovado os contratos. Mas tem a questão, o impacto social dessa contratação, que é o mais relevante, que continua sendo, porque não é a primeira vez que esse assunto é debatido, muito pelo contrário, ele tem ganhado cada vez mais repercussão e cada vez sendo mais fonte, né, de reflexão, de oportunidade de reflexão. Contextualizando, né, a questão, esse impacto social, o Cuca, nos últimos anos, foi cada vez mais pressionado a falar sobre um assunto muito importante na sua vida pessoal, mas que também tem impacto para um clube gigante do futebol brasileiro, para os clubes de Série A do futebol brasileiro. Mas o Cuca, junto com outros jogadores à época do Grêmio, isso tem mais de 30 anos, foram acusados naquele momento na Suíça e condenados ali. Por que não fala dos outros jogadores? E meu som acabou aqui, por quê? Depois disso, voltaram ao Brasil. Durante muitos anos esse assunto sequer foi pauta, sequer foi mencionado.
viveram suas vidas naturalmente, como se nada tivesse acontecido, mas nos últimos anos isso foi retomado, e aí com muita pressão, principalmente da imprensa brasileira, de mulheres principalmente. Esse assunto foi sendo cada vez mais trazido à tona, porque ele precisa ser discutido, precisava ser tratado com a importância que ele tem que ser tratado, e durante muito tempo foi minimizado. E aí com essa pressão social, esse assunto foi inclusive tratado pelo Cuca, finalmente, nesse ano de 2024, que ele se recusava a falar sobre esse tema. Inclusive, seus advogados resolveram voltar ao Tribunal de Justiça da Suíça para tratar Quem é que sai por aí fazendo besteira, que seja a besteira, e sai espalhando por aí? E sai, ó, vem cá, vou te dar uma entrevista aí para falar o que eu fiz. Vamos ser sinceros? Vamos refletir. Quem é que faz isso no Brasil? Pelo menos no Brasil. Onde todo mundo engana todo mundo. Com casa de aposta, jogo de tigrinho, filha que mata pai e mãe, vira celebridade. Que país é esse? O pai que mata a filha tá solto, já tá de saidinha. E aí, que país é esse? Que país é esse? Que o esporte tem que falar disso, sendo que o esporte nunca quer falar disso. Qual é essa militância? Aonde vocês querem chegar? Eu estou muito curioso. Esse processo, até então, havia uma condenação. Nesse ano, os advogados conseguiram que a Justiça da Suíça voltasse ao processo apenas para não julgar o mérito, não definir se o Cuca é inocente ou culpado, mas voltaram ao processo porque havia um entendimento de que ele foi condenado à revelia porque não teve direito à defesa à época. Então, o que o Tribunal da Justiça Suíça definiu no início desse ano é que entendeu que de fato a condenação aconteceu por revelia e cancelou, anulou a condenação. De novo, o mérito não foi julgado se o Cuca é inocente ou culpado e os outros envolvidos, mas essa condenação deixou de existir e hoje ele não é um condenado mais por esse crime, mas existe o processo, houve a denúncia e houve esse processo que hoje, por uma questão de decisão do Tribunal da Suíça, não será retomado. O processo não será julgado novamente, mas de fato houve nessa início de ano essa tentativa do Cuca e dos seus advogados de voltar a falar sobre o assunto. Inclusive, o Cuca divulgou uma carta no início da temporada, ainda no Atlético Paranaense, em que ele fala sobre toda essa cobrança que ele recebeu nos últimos anos para falar sobre esse tema, a relevância que ele tem. E desde então, nos últimos anos, isso tem sido um assunto muito importante, com a necessidade de reflexão, de debate em muitos programas esportivos, inclusive. Confesso, e disse ontem isso no Sport TV News, que falamos sobre isso durante muitos anos, Ana, e sei o quanto você, por exemplo, foi muito atacada por isso. E hoje é um assunto que, quando a gente debate, tem que trazer à tona de novo, nos causa uma certa sensação de revirada de olhos. Tipo, de novo, a gente falando sobre isso. Porque acho que é importante, falei, claro que essa necessidade, essa discussão foi fundamental para que a gente tivesse esse assunto com a importância e com o debate que ele precisa ter, que a gente fala de violência contra a mulher no futebol, e aí não só esse exemplo, mas muitos outros casos, como é relativizado, como é minimizado, e não se aproveita o impacto que o esporte, que o futebol tem para discutir um assunto como esse, como o futebol é muitas vezes propenso e aceita muito facilmente a violência contra a mulher, mas confesso que a gente já falou tanto, né? Eu acho que é o momento que eu confesso, ontem disse isso no Sport TV News, espero ouvir meus colegas, espero ouvir os homens falando sobre isso, mas essa reflexão é deles, né? A gente já refletiu, já ajudou bastante, então gostaria de ouvi-los mais sobre essas discussões que precisam ser feitas e que tem uma para todos nós. Eu não tenho que refletir nada. Eu acho que a gente já falou tudo sobre esse caso. Né? Todo mundo já falou tudo sobre esse caso, assim. Não adianta voltar mais, assim, nossa, tem um impacto social. Os clubes não estão preocupados com esse impacto social mais. Qual impacto social você está falando num país chamado Brasil, Ana Thaís Matos? Onde você não pode atender o seu celular na rua. Que país é esse, cara? Vocês têm que cobrar a justiça. Não as pessoas, não o réu, não a vítima. É a justiça, pomba. Tem que entender isso, mano. Esses caras vivem em outra dimensão, mano. Em outra dimensão. Tiveram. O Corinthians não esteve, o Atlético Paranaense não esteve, o Atlético Mineiro não esteve. Eu acho que o que pega pro trabalho do Cuca agora, nesse momento, é que ele abandonou todos os últimos trabalhos dele.
Ele abandonou um clube que foi rebaixado esse ano e ele tem culpa nisso. Não tem. Qual é o Ele mérito deixou dele o como time treinador para quarto. voltar com fumaça? O que ele ganhou, ele fez um ano incrível lá, 2021. Mas a ele fez um última ano incrível, passagem ele 2023. também Mas ele também abandonou. deixou. Mas o que eu quero dizer, assim, eu falo que o futebol ele perdoa muitas coisas. Não só as questões de impacto social, mas também de impacto esportivo. E o Cuca, ele é um atraso pro futebol brasileiro dessa Você forma. tem que Ele é um falar atraso assim pros também clubes do que Arthur contratam Jorge, ele. deixou o Botafogo Primeiro, porque ele não agora. traz nenhuma inovação tática. A gente conhece o trabalho dele. Um treinador competitivo, né, dentro do trabalho, da realidade dele, do trabalho dele. Ele é considerado bom aqui no cenário, né? Cenário pobre de técnicos que a gente tem no futebol brasileiro. Falou tudo, cenário pobre. Quem inova no futebol brasileiro hoje em dia? Abel Braga? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas ele não acrescentou em nada no futebol nos últimos anos. Teve treinador que ganhou também e a gente não vai nem lembrar do nome do treinador. Então, assim, qual foi a grande inovação tática que esse super treinador trouxe, que ele merece tantas oportunidades como ele tem merecido no Brasil? Nenhuma. Ganhou Eu posso estar 2021 a equivocada, Copa mas do eu não me Brasil, lembro dos Campeonato últimos Brasileiro. anos o Cuca começar e terminar um trabalho. A gente levantou... 2003, Galo, talvez, né? Não, 2021 ele ganhou também. Fiquei E tentando foi lembrar. embora. Não, a gente E trouxe que se até dane, pra deixou um ilustrar o que você título tá pra falando, gente. Ana, Em porque... Meu 2013 ele pensamento, também pô. sai do Atlético, Sim. Ana. Então, Que assim, mas loucura. eu não me E o lembro dele Atlético- começar e terminar um trabalho por conta própria, ou ter sido demitido, enfim. Grafite, Então, limar os eu lençóis, meu camarada. nem falo mais nessa questão de gênero, acho que a gente já discutiu. Acho que a maior vitória pra nós hoje, eu tava assistindo mais cedo a Seleção, vi o Coutinho falando super bem sobre nosso colega Rodrigo Coutinho, Sim. vejo outros colegas falando sobre o caso, sobre vários casos, mas assim, de fato, eu quero discutir o técnico Cuca, o que ele tem acrescentado pro futebol brasileiro nos últimos anos. Porque eu acho que é aí que os clubes também estão varrendo para baixo do tapete. Não é só a questão do impacto social, não. É a questão do trabalho dele como treinador. O que é que ele tem feito pelo futebol brasileiro como treinador de futebol? O que ele tem acrescentado pro futebol brasileiro para merecer tantas oportunidades? Quem tem feito, E ele só né, Thaís? recebe grandes oportunidades. Quem tem É o feito? super projeto do centenário do Atlético Paranaense, é o Atlético Mineiro com esse elenco recheado, com várias opções, é o Corinthians que estava com dificuldade ali naquele momento de dificuldades internas, dificuldades financeiras, mas são sempre projetos grandiosos. Está. O Palmeiras no primeiro momento, daí ele sai, abandona, o Palmeiras volta 6 meses depois. Tá vendo como é que o futebol é totalmente diferente de tudo? O Corinthians tava lá com os problemas. Não, está com uma dívida bilionária que ninguém fala porcaria nenhuma, uma coisa ali na canetada, né? Porque no futebol o que vale é isso. O malandro no futebol é o cara. O cara que dá calote, dá golpe, pega os melhores jogadores. Mas nessa parte, vocês não querem falar. Porque aí o futebol não entra. Não é isso? A militância não pode falar dessa parte. É muito estranho, é muito louco isso, cara. Você tá falando duas coisas que não tem nada. Se juntar, cara, vê que não tem nada a ver. Você tá aí falando isso. É absurdo isso, mano. Assim, eu quero questionar isso, porque eu acho que já que a gente não pode debater, não pode não, já que o debate da questão de gênero tá limitada, os clubes ignoram e é isso aí, dane-se, então vamos debater o campo e bola. Eu quero que me convençam que ele merece essa moral toda que ele tem recebido como treinador nos últimos anos. E aí, só sobre as interrupções, a gente trouxe uma arte, né, resumindo aí quais foram os últimos trabalhos interrompidos pelo clube. Mulheres, vocês que estão reclamando aí do futebol, o que vocês estão fazendo pelo futebol? O que vocês estão fazendo pelo futebol? Eu não estou entendendo. O que vocês estão fazendo para o futebol? Nada, pô. Então ficar aí falado, sentando e metendo pau não adianta nada, tem que agir, faz uma liga feminina que preste, coloque jogadora boa, porque ninguém aguenta ver uma liga feminina, nem vocês mulheres assistem. Se assistisse não tava vendo liga de homem, não é o caso de ser machista, porque não tá satisfeito, é o mundo o futebol, ele é totalmente diferente do resto de qualquer outra coisa, e isso eu custei para entender, cara, eu custei muito para entender. Né? É um lugar onde você pode xingar. Por que não fala então no torcedor que tava na arena mostrando a manjuba lá para todo mundo? Falou mais alguma coisa dele? Não dá ibope, né?
Ele também estava fazendo ato sexual, o que seja, que é enquadrado nessa parte. Ninguém falou mais nada. Tem vídeo meu no canal falando sobre isso, cara. É muito estranho. Desculpa, o vídeo tá ficando longo, galera, mas é complicado. Deixa um like aí se estiver comigo até agora. Tamo junto e se inscreva aí. Dá essa moral. Bora lá seguir. De 2003, que ele deixa o Paraná para assumir o Goiás. Em 2007, ele pede para sair do Botafogo, quando foi eliminado da Sul-Americana. O Atlético Mineiro, em 2013, ele vai para o Campeão Shandong, para o futebol da China. da Deixa o Libertadores. Palmeiras em 2016, depois de ser campeão brasileiro, não Campeão. renova o contrato. A mesma coisa no Santos, mas aí ele justifica uma Campeão. questão de saúde. No São Paulo, ele argumenta que o estilo dele, do futebol de São Paulo, não estavam batendo, e aí sai do São Paulo. Saiu. E em 2021, deixa o Atlético Mineiro, e aí problemas de ordem familiar. Naquele momento foi o que ele alegou para não renovar. E o Campeão. Corinthians, depois da pressão da torcida, aí muito em função do que a gente falava há pouco, E da ainda em condenação 2024, anulada. o Atlético Paranaense. Sim, E deixou que ele em quarto lugar. começa o ano com o trabalho do Aí Cuca, cada um que foi vem um de um trabalho lado. muito ruim, e ele, naquele momento, entende que deveria sair. O Atlético nunca mais se recupera, né? O Atlético mais, viveu nunca um mais. ano destinado ao rebaixamento no ano do seu centenário. Começou com o trabalho do Cuca também. De Grafite, fato, você tá são números fritado aí, meu irmão. Grafa, difíceis de justificar, né? Acho que a Ana foi muito bem, foi perfeita no Ih, número de oportunidades que o Cuca vem recebendo nos últimos anos, sem demonstrar de ser, de alguma forma, o que já fez pra isso, ou pelo menos recentemente o que fez pra isso. decepciona Nunca foi não, hein? mandado embora? Não sei pra ele que sai. Ô, Eu não me lembro. Eu acho que é um O RH não cai, que a gente tava falando agora há pouco, o RH. ele nunca foi mandado embora? Porra. E ele é ruim, Ana Thaís Mata? Já. Aí o Grafite mostrou que ele é jogador mesmo, né? Pode falar o que você quiser agora, Grafite, que já deu, já levantaram a bola, você cortou bonito. O Regaço. RH não não. chamou, não. É importante. Esquece a multa de 40%. Né? Eu acho que o grande questionamento pro Cuca nesse momento é a ordem de trabalho mesmo, isso. tática, porque sobre a situação do processo dele lá, do julgamento dele, por mais que a gente fale, que a gente debata, nós aqui na TV, Os clubes não estão a nem gente aí. vê que os clubes, ele estava empregado ano passado, perante a justiça ele não deve nada, Pronto. vai continuar o trabalho. Perante a justiça, ele não deve nada. Perante a justiça, essa pessoa não deve nada. Ou seja, ela pode ser empregada? Pode. Pode. Né? Então, segue o jogo aí. Trabalho dele. E agora, Grafite. o grande questionamento é esse, né? Como é que o Cuca vai se comportar? Como é que vai ser o trabalho dele? Ele vai conseguir Isso ninguém mudar sabe, o Atlético, fazer um trabalho bom, que ele não conseguiu fazer nos últimos anos? A saída do Atlético Paranaense no ano passado foi muito conturbada, com briga de bastidores, discussão dentro do vestiário, essas coisas e tal. Assim, eu acho que é uma grande oportunidade para ele. Mais uma. É uma grande oportunidade para ele. Outros treinadores não têm essas oportunidades. E agora vamos ver como é que ele vai se comportar. É isso aí. A tática, a ordem tática é essa daí. A ordem tática, técnica, como é que o Atlético vai jogar, se ele vai conseguir mudar, revolucionar. Até porque a gente vai ficar batendo aqui, a minha mãe fala que dá minha mãe falar Dá murro que em dá ponta de faca, né? Porque não adianta a gente ficar discutindo. Mas o debate é válido. Tem que continuar debatendo para não acontecer mais esse tipo de coisa. E aí, Laura, é um Atlético agora que não tem mais o Paulinho, mas que tem outros reforços, né? Chega o Gabriel Menino, é um elenco. Bom, rapaziada, esse daí foi o corte que eu separei aí da repercussão do Cuca. A jornalista aí, ou comentarista Ana Thaís Matos, que ela tá sempre metida aí, falando coisa que eu acho que ela tinha que estudar um pouco mais. Estudar não, né, mano? É o jeito que ela vê o futebol, ou se ela vê, porque parece que ela não vê futebol, ela vê tudo menos futebol, porque ela não sabe que o Cuca foi campeão em 21. Ele abandona, todo mundo sabe, quem contrata o Cuca sabe que é assim. Sabe que é assim. Só que a questão é, a justiça fez o quê? Absolveu, não quis julgar, o que seja. O lance é, ele pode transitar como uma pessoa normal na rua? Pode. Então, mano, vocês têm que buscar condenar a justiça. Por que vocês não vão bater lá na Suíça? Por que vocês não vão bater no Brasil, nos políticos, nas leis? Porque se tiver lei, não vai ter tanta merda. O problema do país é que não tem lei, irmão. A partir do momento que um lugar onde tem lei, onde funciona, aí a pessoa pensa duas vezes antes de cometer qualquer merda, parceiro. É simples assim. Vale pra todo mundo. Tem que valer pra todo mundo.
pro jornalista, pro deputado, pro pobre, pro rico, para todo mundo, irmão. Enquanto a lei não funciona para todo mundo, o país é assim. Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem, se ferra. Fazendo ou não fazendo. É assim. Desculpa, pessoal, meu comentário um pouco ríspido ou machista, mas é o que eu penso. Não adianta ficar nesse mimimi falando, mas isso é só para gerar ibope e militância. É simplesmente falar, tanto que o Grafite falou, pô, mas ele nunca foi mandado embora, onde um país, onde um treinador se joga 4 partidas mal, tá fora? É sério mesmo? Você é um cara excelente de grupo? Tem que dar uma olhada lá o que aconteceu no Atlético Paraná. Foram 5 treinadores numa temporada. Isso é normal? A culpa é só dele mesmo? E os outros jogadores que estavam com ele? Ninguém fala nada? Não tem nome? Não pode sair na mídia? É só o dele? Então vocês têm que dar uma maneirada. E no mesmo tempo que vocês estão falando sobre isso, vocês passam um pano pelo calote do Corinthians. É muito estranho vocês. Sabe? Então, não tem credibilidade. Por isso que os youtubers, o pessoal aí da internet, estão arrebentando vocês. Porque vocês falam uma coisa, aí tem que vir o Grafite e falar, pô, cara, vocês estão passando dos limites, não tem nem... Vocês estão falando uma coisa onde a justiça já falou que o cara não quer saber disso. Beleza? Esse é o vídeo aí. Me desculpa mais uma vez. Se gostou, deixa um like. E ó, feliz ano novo. Melhor ano pra nós e pro Galo ano que vem. Tamo junto. É nóis e fui. Valeu!